uma coisa que eu acho bem interessante quando a gente fala de equipe, né? Então a gente pode ter um quadro ali de atividades, com as atividades da semana ou do dia, com os responsáveis e também o status, né? E aí você faz ali uma conversa rápida de manhã ou no final do dia com a sua equipe para ver em que pé que está, para que as pessoas não se desviem do que é importante, né? E que entreguem no prazo que é devido, tá? Bom, uma outra coisa que a gente, né, vê assim, acompanhando, enfim, as empresas, é que muitas líderes, eles ficam muito estressados para gerenciar as atividades que a área tem, né? Então, é tanta coisa, né? Você tem, sei lá, às vezes você tem uma equipe de 5, 8 pessoas, são tantas atividades, são tantos projetos, ou atividades que você precisa entregar porque isso alimenta outras áreas, e a gente vê, assim, muitas lideranças, assim, cansadas, estressadas de fato, né? E pensam o seguinte: se eu tivesse tempo, eu vejo que eu poderia fazer coisas que são mais importantes, que conseguiriam, né, trazer um outro tipo de contribuição para a empresa, um outro tipo de resultado, mas eu não consigo. Eu sempre fico correndo atrás. Sabe aquela expressão correndo atrás do rabo? Eu fico entregando as coisas que são emergentes e urgentes e as importantes eu vou deixando de lado. Bom, essa é a armadilha principal de qualquer foco, né? Assim, é armadilha porque você fica ali. É uma armadilha para você não atingir bons resultados. É sempre para você ficar naquela média e insatisfeito, porque não tem nada mais insatisfatório do que a gente ficar ali correndo atrás daquilo que precisa entregar, precisa entregar, precisa entregar, enquanto a gente, de repente, poderia se concentrar e fazer algo que realmente tivesse mais valor e que contribuísse mais para o resultado como um todo, né? Então, o que é importante aqui, né? Para gente trabalhar essa questão, né? Minha sugestão é que você tenha uma análise fria. Faça uma análise fria da sua atividade e da atividade da sua equipe. O que hoje vocês têm por hábito, por cultura realizar? E seja calculista para cortar aquilo que não convém. Então, tem coisas, gente, que assim, a gente faz porque é uma coisa que sempre foi feita, a gente não questiona e a gente continua fazendo e aquilo continua tomando tempo e a outra área que você está fazendo está recebendo e também não questiona e aquilo poderia ser substituído por uma atividade que realmente traria um impacto mais positivo, né? Então, assim, a gente precisa aprender a dar um passo para trás, olhar, sabe aquela visão de águia? Olhar e dizer assim, o que eu posso melhorar nesse processo? Né? E tem muitas demandas que surgem e que a gente precisa avaliar, conversar, mas para que serve isso? Né? E até para que você tenha uma atitude de contribuir, né, com o seu pensar, com a sua análise, e não só abaixar a cabeça e fazer. A gente precisa contestar algumas coisas, né? Senão é contraproducente. E aí, dentro dessa análise que você faz das suas atividades, da atividade que a sua equipe faz, né? Converse ali com a sua equipe. O ideal seria que você construísse de 3 a 5 objetivos, e eu vou dizer não mais do que isso, porque construir, né, estabelecer metas, construir novos objetivos, eles precisam de fato ser metas que vão realmente te ajudar e não ser mais uma situação ali de dificuldade. Então, olha o que vocês fazem e tentem colocar isso de 3 a 5 objetivos, né? Fazer uma estratégia em cima disso. Então, e como que você define esse tipo de metas, né? Então, definir de 3 a 5 metas que sejam positivas. Essa é a primeiríssima como eu posso dizer, é a primeira coisa que você precisa garantir, que você precisa assegurar, tanto para você
quanto para a sua equipe, quanto para a empresa. As metas que forem definidas, aquelas metas que você está olhando, está falando, puxa, eu estou só correndo atrás do rabo, e se eu fizesse essa coisa, seria melhor, seria mais importante, traria mais contribuição, então defina ela, né? Ela precisa ser positiva, ela precisa ser específica e ela precisa ser mensurável. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo de uma escola que precisa ter X alunos. A área comercial é responsável pela capacitação e a área pedagógica é responsável pela retenção. Se você é da área pedagógica, foque em ações, em meta que seja dessa sua responsabilidade. Não queira abrir. Primeiro trabalhe ali a sua responsabilidade. É claro que você vai conversar com a área comercial, entender, tem impactos aí de uma área para outra, que faz com que o aluno fique ou não fique na escola, enfim. Mas, primeiro, foque no aquele objetivo que é seu, que é da sua responsabilidade, da sua equipe, da sua área. Isso é muito importante. A segunda coisa, né? A segunda coisa não. Então, tenha essa clareza, né? E aí, específica é o quê? É você dizer assim, olha, eu sou responsável pela retenção e eu preciso aumentar em 10% a retenção. Então, tenha em mente a clareza de qual é o objetivo dessa meta que você estabeleceu. Então, eu quero atingir essa meta porque isso vai trazer esse benefício. Então, recapitulando. Estabeleça uma análise fria da atividade que a gente faz hoje, daquilo que você pode descartar, questione. Né? Aquilo que você olha e fala, puxa, eu acho que isso aqui não precisaria fazer. Questione, estabeleça, tenta construir com a sua equipe metas importantes que vão realmente trazer uma contribuição diferente e vai trazer uma visibilidade melhor para a sua área e torne essas metas positivas, específicas e mensuráveis, tá?